tarde, irmãs, boa tarde, amigos, amigas. Boa tarde você que está me ouvindo agora e que virá a me ouvir quando vier assistir essa live no futuro bem próximo. Que Deus abençoe você, que abençoe, te guarde, te dê paz, te dê vida em abundância, né? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero consagrar esta reunião a Ti, consagrar a palavra, que o Senhor possa falar através do Teu servo, que a palavra seja viva, seja eficaz, que ela, meu Pai, ajude o meu irmão a entender, a compreender um pouco mais de si mesmo, para que venha a ter sucesso o tempo inteiro. Fala conosco nessa tarde, fala aos nossos corações, fala ao nosso espírito, ó Deus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos conversando, né? Temos um bate-papo na palavra de Deus, falando sobre os tipos de vazio. Então existe o vazio existencial, o vazio filial, o vazio emocional, o vazio afetivo, o vazio social e vazio o quê? Profissional. Nós já falamos sobre o vazio existencial, que é, na verdade, em português bem claro, é a falta de Deus. É o espírito humano clamando pelo seu Senhor, pelo seu Criador. Depois nós falamos sobre o vazio filial. Aí já é a alma humana, juntamente com a sua natureza, com o seu interior, clamando por pai e mãe, clamando por beijo, abraço, colo e disciplina. Você não sabe o quanto que a falta de um pai, de uma mãe, na criação, principalmente nos primeiros tempos de vida, de 0 a 8 anos, é prejudicial quando falta. Aquilo leva a um vazio muito grande por uma vida inteira. E nós começamos a falar na semana passada sobre o chamado vazio emocional. Nós estamos gastando mais tempo nesse vazio, exatamente porque ele é muito mais delicado. Muito mais delicado. Semana passada começamos a ver claramente o seguinte, começamos com um texto do livro de Zacarias, o texto fala muito ao coração, Zacarias 13:6, ele diz, que feridas são estas nas suas mãos? O profeta pergunta. Aí ele responde, essas feridas são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Olha que coisa interessante. Que feridas são essas nas suas mãos? Ou poderia ser, que feridas são essas no seu coração? Que feridas são essas na sua alma? São as feridas com que fui ferido, ou pode ser, são os traumas com que fui traumatizado na casa de meus amigos. Quando ele fala assim, na casa de meus amigos, é porque pessoas distantes podem nos ferir, mas nós não guardamos, a não ser quando seja coisa assim muito fora da curva, estupro, assassinato, murro, soco, bateu, essas coisas fora da curva. Mas xingamento, outra pessoa xingou, humilhou, criticou, rejeitou, se é uma pessoa estranha, ela faz aquilo conosco, mas aquilo não guarda, aquilo não grava. Por que não guarda e não grava? Não guarda e não grava porque aquela pessoa não significa nada. Aí então, o que Zacarias está falando 13:6? Que feridas são essas nas suas mãos, no seu coração, na sua alma? São as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Ou seja, quanto mais próximo a pessoa, quanto mais próximo a relação, quando a pessoa que está na relação fere a outra, a probabilidade dela guardar é muito grande. Por quê? Porque aquela pessoa tem significado. E os primeiros amigos que mais ferem, chamado pai e mãe. Pai e mãe deveria ser o que cuida, o que guarda, o que protege, o que realmente dá vida, gera vida, aquele que produz o melhor para o ser humano. Mas é exatamente os pais, por não entender, por não conhecer, por não saber, que deveriam aprender como criar filhos. A coisa mais incrível, eu vejo às vezes
Casais que começam o casamento não leem um livro sobre casamento. Aprender a teoria de como resolver problemas em casamento. Do mesmo jeito, são pais que se tornam pais e não leram nenhum livro, nenhum manual que explica, que diz, que mostra como criar um filho. Ah, bispo, mas aquilo é um monte de teoria. Exatamente. Exemplo, você entrou no curso de medicina, o que você está vendo? Um monte de teoria. Curso de engenharia, um monte de teoria. Curso de direito, teoria. Curso de psicologia que nós estamos nele, teoria. Mas como é que vai se tornar prática? Aprendendo primeiro a teoria. Assim também seria a criação. Então, os primeiros amigos que ferem, preferencialmente, são pai, mãe e irmãos. Depois, aí sai dessa esfera, vai para a casa dos tios, dos primos, dos avós. Depois vem para a casa dos amigos, depois vem para a casa dos colegas de trabalho. Então, pessoas que são amigos e que têm significados, essas são os que causam maiores feridas dentro do ser humano. Porque a palavra delas tem validade, a palavra dela tem força, a palavra dela, uma vez que ela é lançada, encontra um coração que gosta daquela pessoa e pergunta, por que ela está fazendo assim comigo? Então, essas feridas, nós dissemos na semana passada, que essas feridas, elas geram claramente o seguinte, uma situação que faz com que a alma fique adoecida, e essa alma adoecida vai produzir a mágoa. Interessante que falamos também claramente o seguinte, no livro de Salmos, capítulo 6, versículo 7, fala que os olhos estão sendo consumidos pela mágoa, ou seja, uma pessoa que foi ferida na casa dos amigos, na casa do pai, da mãe, dos irmãos, dos parentes, dos amigos, essa pessoa, uma vez que ela guarda, ela se torna magoada internamente, aquilo reflete nos olhos, faz com que os olhos fiquem roxeados, ou seja, perde o brilho, a pessoa não tem sentido de viver, principalmente as mulheres, falamos na semana passada, que ela exala, ela manifesta nos olhos a dor que ela está sentindo. E além disso, produz juntamente com ele, que é a mesma coisa, a amargura. E nós lemos lá no capítulo 12, versículo 14 e 15 do livro de Hebreus, que a amargura, ela nos afasta da graça de Deus, nos deixa fora da graça de Deus, dos presentes, dos favores de Deus. Segundo, essa mesma amargura, ela perturba, faz o indivíduo ser um ser perturbado emocionalmente. Terceiro, contamina quem está perto. E quando nós falamos das perturbações, nós começamos a mostrar claramente que uma vez que a pessoa está perturbada emocionalmente, ela se torna aquilo que ela não gostaria de ser. Aí nós fomos lá para o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 15, que aí o apóstolo Paulo fala, nem eu mesmo entendo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O que ele está dizendo? O bem que eu quero fazer, que eu juro que vou fazer, que eu declaro que vou fazer, eu não faço, mas o mal que eu digo que eu não vou fazer, esse eu faço. Se eu faço aquilo que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Aí ele diz, ora, se eu faço o que eu não quero, o que está acontecendo? Ele diz, é o pecado que habita em mim. Então ele continua dizendo ali claramente que o pecado habita. E eu vou começar a ler a partir daí, na palavra de Deus, para vocês entenderem como é que funciona, ou seja, como é que o indivíduo fica perturbado emocionalmente. O indivíduo perturbado, aqui o capítulo 15, aliás, capítulo 7, versículo 15 do livro de Romanos, diz o seguinte, olha o que ele diz aqui, ó. Ora, o que faço eu não aprovo, ou não compreendo, porque o que eu quero eu não faço, mas o que aborreço isso faço. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Olha agora o que ele diz. Com efeito, o querer fazer o bem, fazer o que é correto está em mim, mas eu não consigo. Vamos entender o que está dizendo aqui? Então preste atenção, uma pessoa que está amargurada, uma pessoa que está magoada com a outra, e essa mágoa veio da ferida que foi feita, porque a pessoa é amiga, acontece algo interessante. Muito interessante. Ei, som. Ei. Som, ei, ah. Só um instantinho, pessoal, porque não
tá saindo o som aqui. Tássio, o que houve? Então vamos lá. Só um instantinho, pessoal. Vai trocar a pilha aqui, tá? Ei, som. Ei. Ei, som. Aqui. Isso, está saindo agora. Agora sim. Então aqui o apóstolo Paulo, ele chega e fala o seguinte, fala, olha, o caso é o seguinte, o querer fazer o bem, se eu estou falando no versículo 18, com efeito, o querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo. Vamos entender aqui, preste atenção. Ninguém erra porque quer. Em relacionamento familiar, marido, esposa, filhos, amigos, ninguém erra porque quer, só se for muito malvado. Nós não estamos falando desse tipo de gente, nós estamos falando de gente normal, tipo você, tipo eu. A gente não erra porque quer, porque gosta de ser errado. Não. A questão é que dentro de nós temos duas pessoas. Uma que quer fazer o certo. Ele diz, com efeito, o querer fazer o certo, que é não gritar com a outra pessoa, não xingar a outra pessoa, não criticar a outra pessoa, não ficar de mal da outra pessoa, não ficar arrumando briga, contenda, desavença. Eu quero viver em paz, mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Se eu sou crente já, se eu já estou em Cristo, porque na verdade você está agindo, se comportando, falando e sendo uma pessoa que você não quer ser. Não quer essa pessoa na sua vida. Então, como é que funciona isso? Olha o que ele diz aqui. Olha que interessante. Versículo 19. Porquanto eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faço, mas o mal que está em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Exatamente. Então preste atenção. Olha o que é uma pessoa perturbada emocionalmente. Ela tem um namorado, ela jura que não vai brigar com o namorado da moça. Não vou brigar mais, eu vou ter paciência, vou ser uma moça tranquila, não vou gritar com ele, vou ficar em paz tranquilamente. Pronto. Essa é a pessoa que ela quer ser. Interessante, no versículo para frente, aqui, deixa eu ler ele também para você seguir o raciocínio. Ele diz aqui, porque no segundo o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo, isto é, nos meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo das suas garras. Então preste atenção, funciona da seguinte maneira, você não quer brigar com seu marido, não quer brigar com a sua esposa, ou não quer brigar com seus filhos, não quer brigar com seu colega, não quer maltratar nenhuma dessas pessoas, porque isso cansa, você vai ter que se humilhar, vai ter que pedir perdão, vai ter que acertar as coisas. E aí às vezes você magoou o filho, ou magoou o esposo, ou a esposa, você chega lá e fala, me perdoe, perdoe o meu erro, perdoe o meu pecado, me perdoe. Aí aquela pessoa chega e diz, tudo bem, você está o quê? Perdoado. Mas tipo o seguinte, na cabeça dele, está perdoado, mas vai o quê? E não peques mais, não faça mais daquele jeito. Como você teve que ir lá pedir perdão, ajustar as coisas, você passou por vergonha, passou por humilhação, por um momento de extrema dificuldade.
Aí você jura que não vai fazer mais. Você faz aliança contigo, fala, eu não vou falar mais, não vou gritar mais, não vou humilhar mais, não vou xingar mais, eu não vou. Pronto, está decidido. Ok. Só que não te avisaram que lá dentro de você tem uma ferida. Essa ferida foi feita aonde? Na casa de seus amigos. Às vezes a ferida, gente, foi feita na casa do seu pai e da sua mãe. Ou seu pai ou sua mãe abriram a ferida com você. Quem fez a ferida em você não foi seu marido, não foi sua esposa, não foi seus filhos. Mas foram seus pais. Essa ferida está aberta. Uma vez que esta ferida está aberta, ela se torna, com o passar do tempo, um sentimento o quê? De mágoa ou de amargura. A amargura faz o quê? Faz com que os olhos fiquem completamente abatidos. Já a amargura te priva da graça de Deus, a amargura contamina todos que estão ao seu redor e te perturba. Faz de você uma pessoa perturbada. É aquela pessoa sem paciência nenhuma. Bastou um filho falar alguma coisa e a mãe o quê? Berra, a mãe grita, a mãe xinga. Coisa de gente perturbada. Bastou a mulher falar alguma coisa, o marido o quê? Explode. Coisa de homem perturbado. E ele xinga, maltrata, magoa a esposa, homem perturbado. Basta simplesmente a mãe falar alguma coisa e o filho agora o quê? Xinga, grita, esperneia. Coisa de filho perturbado. Mas vamos a ter. Quem foi que te feriu lá atrás? Foram seus pais. Mas a mágoa está guardada aqui. Está guardada a amargura. A amargura faz você ser uma pessoa perturbada. Por quê? Aqui o apóstolo Paulo explica. Ele fala, olha, no tocante ao meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Como eu tenho prazer na lei de Deus, eu não quero xingar, eu não quero maltratar, eu não quero magoar, eu não quero ferir, eu não quero criticar. Mas eu vejo, isto é, nos meus membros outra lei. É o que ele diz ali. Quando, olha, no tocante ao querer, o querer fazer o bem está comigo. Mas eu vejo, isto é, nos meus membros outra lei, que me prende debaixo do mal. Ou seja, quando eu vou fazer o bem, eu vejo que o mal está comigo. Exatamente. Que mal é esse? A mágoa e a amargura. A amargura e a mágoa é o mal que está dentro de mim guardado. Uma vez que a mágoa e também a amargura está guardado dentro de mim, esses dois sentimentos não deixam eu ser a pessoa boa que eu quero ser. A mágoa e a amargura não deixará você ser uma pessoa de boas palavras com seus filhos. Mas a mágoa e a amargura, você quer ter palavra, meus filhos, eu amo você, mamãe ama você, papai ama você, papai gosta de você, cuida de você. Você quer ter essas palavras, se você tivesse livre. Mas como você está com o mal dentro de você, chamado amargura, chamado mágoa, esses dois sentimentos, a amargura já diz, amargo, um sentimento amargo, faz você manifestar aquilo que você não gostaria. Você passa a xingar os seus filhos. Por quê? Porque, na verdade, a amargura, uma vez que ela está instalada, a Bíblia diz o seguinte, tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, brotando dentro de si uma raiz de amargura. Quer dizer, a amargura ela se torna uma raiz. Se ela é uma raiz, logo ela se torna o quê? Uma árvore que vai dar frutos. Deixa eu ler para vocês aqui o livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Olha o que está escrito aqui. Mateus, capítulo 7. Olha aqui o versículo 17. Diz o seguinte. Olha aqui. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis.
Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-lhe, lança-lhe no fogo, porque pelos frutos as conhecereis. Então o que acontece? Quando nasce, por causa da ferida, a raiz de amargura, a pessoa que está com a raiz de amargura se torna uma árvore má. Uma árvore cujo mal manifesta através dela. Interessante que mesmo Mateus aqui, ele fala, a boca fala daquilo que está cheio o quê? O coração. Uma pessoa que está magoada, que está totalmente amargurada, gente, dentro dela, o reservatório é de xingamentos, palavras de maldição, palavras de críticas, palavras de humilhação, palavras que ferem. Ela foi ferida lá atrás. Agora, ela se tornou o magoado, o amargurado da vez. A amargura se torna raiz. Uma vez que ela se torna raiz, ela se torna uma árvore. E ela é uma árvore que vai dar frutos. Quais os frutos podem nascer na vida de um amargurado? Xingamento, maldição, críticas, humilhações, feridas. Ela não quer, mas está dentro dela. Porque esse mal está dentro dela. E é uma árvore que dá esse tipo de fruto. Então, enquanto você for uma pessoa amargurada com seus pais, você não conseguirá ser uma pessoa amável com seus filhos, amável com seu esposo, amável com seu marido, amável com seus amigos. Por quê? Porque a raiz de amargura vai produzir os frutos de contenda, de briga, desavença, de xingamento, de maldições, de humilhações, de críticas. Exatamente. Então, se eu quero parar de fazer isso, eu preciso desligar esse sentimento de amargura que veio das feridas que foi ferida na casa de meus amigos. Quer ver? Vamos ver aqui para você ver o que é que produz, os frutos que produz a tal da amargura. Capítulo 14, versículo 17 de Provérbios. Provérbios 14, 17. Provérbios 14, 17 diz o seguinte. Olha o que ele diz. Provérbios 14, 17. Diz o seguinte aqui. Olha aqui. Aquele que fica irado fará dois disses, e o homem de más imaginações será aborrecido. Ou seja, a amargura faz uma pessoa ficar muito o quê? Irada. E toda pessoa irada faz o quê? Doidices. Não pensa no que fala, não tem controle sobre o que fala. Quantas vezes a pessoa irada fala coisas que magoa, que machuca o outro, que critica o outro e fala, quando passa a ira, fala, eu não queria ter falado isso. E realmente ela não queria. A parte boa dela não queria, mas a parte amargurada quer isso sim. Por quê? É uma maneira que ela tem de vingar o fato dela ter sido o quê? Ferida. Mas não foi os filhos dessa mulher agora que fez a ferida. Quem fez foi os pais dela. Eu sei, mas a tal da alma não pensa assim. A alma foi ferida pelos pais, essa mãe agora está ferindo os filhos como se estivesse descontando neles. Vingando a ferida que os pais fizeram, que a gente chama de sistema de transferência. Então a pessoa que está amargurada, ela se torna o que? Uma das ramificações, a amargura produz a ira, produz a raiva. E uma pessoa debaixo da raiva,
Quando começa a bater no outro, espanca. Quando começa a bater no outro, pisa no pescoço, bate cabeça na parede. O que tem na frente joga pedaço de pau, joga panela, joga água quente, põe ovo quente na mão do outro. Por quê? Porque a amargura leva a pessoa a ter ira, a ter raiva dentro dela. A amargura produz esse sentimento. E uma pessoa irada, com raiva, ela faz doidice porque ela não tem controle sobre si mesma. Está entendendo o que eu estou dizendo? Olha mais uma maluquice aqui que a tal da ira faz. Provérbios capítulo 30, versículo 33. Provérbios 30, 33. Diz o seguinte. Provérbios 30, 33 diz o seguinte, olha o que ele diz aqui. Porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, mas o espremer da ira produz contenda. Ou seja, o indivíduo é amargurado, a amargura produz a ira. Aí você vai ficar lá cutucando ele com vara curta, xingando ele, falando coisa que não deve, criticando. Amigo, essa pessoa daqui uma hora vai manifestar a ira. Quando ele manifesta a ira, vai gerar contenda. E o indivíduo irado faz doidices, faz loucuras. Ele para pular no seu pescoço e apertar não custa nada. Não custa nada. E é engraçado que a ira é um sentimento tão diabólico, que o indivíduo quando está irado, ele aumenta em muito a sua força física. Ele pula sobre a cabeça de alguém, sobre o pescoço de alguém, tem que ter vários homens para tirar lá de cima. Por quê? Porque a ira faz ele ter uma força descomunal, é algo sobrenatural. Mas tudo isso, essa ira, ou seja, essa reação de bater, de xingar, de humilhar, de gerar contenda, vem de onde? Vem da amargura. Por quê? Porque a amargura se tornou uma raiz, se tornou uma árvore que está dando fruto. E um dos frutos da amargura é o quê? A ira. Um dos frutos da amargura é a raiva, que está na mesma linha. Só que um é maior, outro é menor. Mas de onde é que veio essa amargura? Veio da ferida. Que ferida? Que foi feita na casa dos amigos. Essa é a realidade. Então nós precisamos compreender isso, porque na quinta-feira que vem agora, eu vou ajudar você a entender como tirar isso, como se libertar dessa raiz de amargura. Como é que a gente pode ser curado dessas feridas? Fechado? Hoje eu queria mostrar para vocês como é que funciona o funcionamento do negócio. Quinta-feira que vem, às 3 horas da tarde, nós teremos claramente os fundamentos, o funcionamento e a cura dessa área. Fechado? Olha, e um outro detalhe. Amanhã à noite, às 19h30, quarta-feira, nós teremos a reunião presencial. E eu quero muito que você esteja aqui. Eu vou mandar já, hoje à noite, vou mandar já o zap, fazendo o convite para vocês, mandando o folderzinho, convidando vocês para estar comigo presencialmente aqui. E eu vou ligar para algumas pessoas, porque tem umas pessoas que eu quero que venha para estar junto comigo, que nós vamos levar essas pessoas a passar por um treinamento de líderes. Fechado? Deixa eu orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha sobre o meu irmão. Faça o meu irmão, meu Pai, ser liberto da ira, ser liberto da raiva. Que a raiz de amargura seja arrancada de dentro dele. Mas, meu Deus, mas acima de tudo, que a ferida que fez ele ficar amargurado, que foi gerada na casa de amigos, que essa ferida possa se dissipar, que o Senhor possa jogar azeite, possa jogar o bálsamo de Gileade e curar essa pessoa, libertar essa pessoa, sarar esta pessoa. É isso que eu quero e é isso que eu profetizo em nome de Jesus. Amém e amém. Ok? Hoje à noite nós teremos a nossa live. Deus abençoe você. E lembrando, gente, que hoje já é dia quanto? Dia 27, né? 24, 25, 26. É de extrema importância que você envie o seu dízimo, a sua oferta. Essa semana é a semana mais apertada, é a semana mais puxada. Temos que pagar os aluguéis e pagar as outras despesas que nós temos do nosso templo.
Fechado? Envie o seu dízimo, envie a sua oferta pelo Pix, ou então vem aqui na igreja, traga o seu dízimo, a sua oferta, ou passe o seu cartão de débito ou cartão de crédito, ok? Deus abençoe você e até quinta-feira, se Deus abençoar, continuar com esse assunto. E amanhã à noite eu quero você presencialmente aqui comigo, em nome de Jesus. Deus abençoe.